Bem-vindos ao Por Dentro da Volterra. Neste último episódio da primeira temporada, vamos falar sobre as parcerias e como elas têm contribuído para o nosso ecossistema. Para conversar hoje aqui com a gente, escolhemos um dos nossos principais parceiros, o Emerson, da Lógica, que vai compartilhar um pouquinho como funciona esse modelo de parceria e contar um pouquinho da experiência dele. Emerson, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação aqui no podcast. Muito obrigado você, Alan. É um prazer estar aqui com vocês, né? Primeiro porque eu entendo o modelo diferenciado que vocês têm hoje, né? E segundo, né, como você falou, por parcerias, né? E eu acho que parceria e network hoje é mais do que fundamental. E é disso que a gente vai conversar um pouquinho. Não, excelente, Emerson. Acho que a ideia aqui é justamente trazer para as pessoas um pouco do conceito de como a gente tem feito esse modelo de parceria com empresas e com pessoas que não necessariamente conheçam do mercado de energia. E aí eu queria aproveitar o gancho para você poder contar um pouco da história do Emerson e de como que o Emerson, através da Lógica, acabou se tornando um parceiro da Volterra. E eu acho que é legal a gente entender um pouquinho de onde você veio, o que você construiu para ter chegado até aqui. Eu tive minha vida totalmente traçada, acho que desde que eu nasci, né, para trabalhar numa montadora, tá? Que era a Ford Motor Company, né? E por que eu falo que eu tive minha vida traçada, né? Porque quando eu nasci, meu pai já trabalhava na Ford, né? E aquilo para mim era assim, e para todo mundo que viveu o mundo das montadoras, né? Era um Tava no negócio que auge, falava na assim, época era o auge, né? não, vou para uma montadora, vou. E eu lembro que no momento em que eu saí da faculdade, inclusive eu me formei em propaganda e marketing, que é uma história engraçada, porque eu me formei em propaganda e marketing e eu acabei entrando na Ford na área de logística, quer dizer, uma coisa muito louca, né? Porque eu entrei no programa de trainee e o pessoal falou assim, olha, é um programa de trainee, você vai passar por todas as áreas, né? Então, fica tranquilo, a gente gostou muito de você passou pelas dinâmicas, mas a área de propaganda e marketing, o trainee já foi escolhido, mas no nosso programa você vai passar por todas as áreas, então fica tranquilo que você vai chegar em propaganda e marketing, né? Em algum momento. Eu estou esperando até agora eu ir para propaganda e marketing, né? Então, foi um momento em que a Ford, né, tinha se juntado com a Volks e estava no momento da desfusão da Ford com a Volks, né? Então, foi um negócio bem complexo. Então, como eu comentei, eu nasci, meu pai trabalhava na Ford já, e quando eu entrei na Ford, meu pai estava saindo da Ford, né? Então, a minha vida inteira foi dentro, praticamente, de uma montadora. E eu fiquei na Ford 26 anos. Nossa Né? Senhora. 26 anos, né? Então, eu fui um executivo na área de logística, né? Fui responsável por toda a operação de importação, exportação e desembaraço da Ford como um todo, né? De todas as plantas da Ford. E foi muito desafiador, né? Porque, como eu comentei com você, eu entrei num processo que não tinha nada a ver com a minha formação inicial, né? E eu tive que ir me virando. E eu fui andando e as coisas aconteceram. Então, a minha escalada corporativa, vamos dizer assim, foi dentro da montadora. E Né? de uma única Então, empresa ali por e de uma longos única 26 empresa. anos. E o que ia acontecer? Porque era o meu caminho normal. Claro. Né? Vou me aposentar na Ford. Então eu estava pronto para seguir o meu caminho. Né? E se não tivesse acontecido o que aconteceu, que foi realmente a montadora fechar as operações de Perfeito. produção, a Ford continua no Brasil, mas fechar as operações de produção, a gente não ia estar aqui agora. Né? Então, por isso que eu falo que nada é por acaso. Por acaso, Né? tem sempre um elo e um Exatamente. objetivo. Né? Então, agora, você imagina, né, que várias pessoas que estavam dentro da montadora também tinham esse pensamento. Então, ninguém estava, na realidade, pronto para ir para o mundo lá fora. Aliás, aqui fora, né? Lá fora, aqui fora, né? Mas nós estávamos lá, né? Na parte de gestão de direção, então a gente já sabia para onde a coisa estava indo. Né? Então, eu, por exemplo, eu falei assim, eu vou sair antes que feche. Tá? E eu tomei realmente essa decisão um ano antes do fechamento da fábrica. Por quê? Porque eu sabia o que ia acontecer. A gente estava começando a ser muito pressionado a mandar a gente embora. Isso começou a me fazer mal também. Né? Você fala, putz, eu não tenho mais o que fazer, porque agora realmente aquilo que era aquela proteção valor, né? toda Exato. não existe mais. Então o que eu faço? Né? Aí eu falei, não, eu vou me preparar, eu não sei, eu não quero esperar fechar, literalmente fechar a porta, como um dos meus sócios da empresa teve que fazer. Foi lá e teve que passar o cadeado no portão. Né? E aí eu falei, vou embora. Levantei a mão e falei, ó, tô saindo, eu tô preparado, né? E aí é o pulo importante do que aconteceu, né? Porque quando eu saí,
eu tinha certeza do que eu não queria. E às vezes as pessoas não pensam nisso. A pessoa já sai dizendo assim, puta, o que que eu quero? Não, é que o eu que quero você fazer, não né? quer. Vai Né? eliminando, né? Então, assim, eu sabia que naquele momento eu não queria voltar para uma outra montadora. Né? Que era o caminho normal que algumas pessoas estavam Que saindo. buscariam, é mais seguro. E aí eu saí da cúpula e fui para a realidade, já sabendo que eu não queria. O que eu queria, eu não sabia ainda. Mas eu tinha me preparado e eu falei, bom, eu vou agora... Eu sempre gostei muito da parte de gestão, de recursos humanos, e eu falei, vou me preparar. Fui estudar um pouco mais essa parte, Tá. né? Então eu entrei para Slack, fiquei 2 anos dentro da Slack. Mas em paralelo a isso, eu comecei a ver o que estava acontecendo com as outras pessoas que estavam saindo da Ford. Perfeito. Né? Como eu tinha me preparado, eu comentei contigo que as outras não estavam preparadas, e lembra que eu falei, ó, aquilo era uma redoma que protegia as pessoas. Quando as pessoas foram para o mundo real, né, elas começaram a se assustar. Porque, primeiro, a gente sabia ser entrevistado, mas não sabia entrevistar. Aliás, a gente sabia ser entrevistar, mas não sabia ser entrevistado. Né? Segundo, eu estou acostumado com... A montadora era a cabeça do dinossauro. Né? E aí eu tenho que talvez não ficar mais na cabeça do dinossauro. Então acaba, né, tendo que aceitar algumas coisas. E aí nesse meio tempo, né, estou indo e voltando às vezes em alguns períodos, quando eu entrei na Slack, um dos fornecedores que trabalhavam para a gente na Ford, que era um provedor de documentação de importação, entrou em contato comigo e falou, olha, é o seguinte, nós estamos participando de um bid para a Ford, né, em que a gente está concorrendo. E aí ele perguntou pra mim, você já saiu? Não saiu da Ford? Eu falei, saí. Aí o cara, lógico, sacou, falou, você não quer ajudar a gente Fazer uma nesse bid? consultoria, né? Né, para montar esse material? O cara foi muito esperto. Ele falou, pô, inclusive era na área que eu fazia gestão, no bid de documentação de importação. Eu falei, tá bom, né? Eu ajudo você a fazer isso. E aí o que aconteceu? Dessas pessoas que saíram da Ford, os que trabalhavam comigo lá, eu vi que ele estava bem mal, cara. Né? E eu convidei, falei, ó, você não quer fazer comigo esse Projeto projeto aqui, e né? tal? Ele falou, não, puta, eu sou um cara de operações, eu não conheço. Eu falei, não, você conhece de gestão, a gente conhece de projeto, vamos fazer juntos. E ele falou, tá bom, vou, mesmo sendo um cara, vamos fazer. E nós fizemos. Né? E eu brinco até hoje, tá, Alan, que acho que foi o dinheiro mais fácil, vamos dizer assim, que eu ganhei. Porque eu fiz uma coisa que eu gostava, Estava né? acostumado já, de certa maneira, a Assim, saber como que talvez não deveria fazer, mas ser eu conhecia feito. a área, né? Então, assim, para mim desenhar uma proposta foi muito fácil. Foi um desenho, então, assim, foi assim, muito legal, porque nem sempre a gente faz o que a gente gosta. Na montadora, ela também tinha muito disso, né? Agora você vai ganhar mais essa área. Você ia só ganhando os filhotinhos e agregando, e se você gostasse ou não, você tinha que fazer, acabou. Eu falei, nossa, a gente fez uma coisa bacana, uma coisa legal, né? E nós ganhamos dinheiro ainda. Né? E ainda ajudei um cara que estava mal, que se tocou e falou, putz, Tem alguma para coisa de aqui, ficar né? batendo. Você não está conseguindo bater na porta das empresas para tentar alguma coisa legal? Vamos Pô, empreender alguma coisa vamos aqui, né? vender o quê? Nosso conhecimento, né? Ah, vamos abrir uma consultoria. Eu falei, consultoria aí você pegou num nome que, para mim, é traumatizante, né? Nada contra as consultorias Claro. normais, as consultorias padrões, eu entendo que cada um tem o seu espaço, mas a gente sofreu muito com consultoria, né, durante a época da montadora. Sofreu naquele sentido de que tudo tem um valor, claro, mas aquelas grandes consultorias chegavam dentro das áreas, né, demandavam uma baita de uma carga de tempo, não só minha, mas, por exemplo, do meu time inteiro, né, para no final da coisa, chegar e me apresentar alguma coisa falando assim, olha, tá aqui um PowerPoint bonito, né, uma planilha bonita, mostrando que você tem um problema aqui, né. Às vezes ele falava assim, ó, você pode tentar ir por esse caminho. Mas simplesmente ele mostrava uma coisa que eu já sabia, Tipo, né? tinha uma Só que com chancela uma ali de um problema. roupagem diferente, né? E eu falei, então, por mais que quando você vende conhecimento, você está vendendo consultoria, eu acho que tem que ir um pouco além. Né? Entrar um pouco mais, talvez, na Um execução pouco ali, né? diferente. Então eu falei, vamos criar, vamos nascer uma empresa, não com o nome de consultoria, né? Mas por que não uma empresa de inovação? Né? Porque você melhorar alguma coisa, né? Ou fazer Processos alguma ou, né? coisa, é uma forma de inovação. Né? Então a gente meio que vende de uma maneira diferente, em que eu venho aqui, por exemplo, na Volterra, e eu pergunto para você, Alan, o que está doendo hoje dentro da sua empresa? Ou na sua visão, o que está doendo? Tá? Você vai me falar assim, eu tô sei lá, eu tô sentindo que eu tenho problemas No RH no ou no... RH, por exemplo, né? Legal, deixa comigo, tá?
Então, se você falou para mim que o teu problema é RH, eu vou entrar dentro do RH, entender qual que é esse problema, né? E eu não vou falar para você, tá aqui o problema. Não, o problema você já me disse qual é, tá? Eu vou simplesmente procurar qual é uma solução. Podem ser pessoas, podem ser processos, pode ser produto, pode ser tecnologia, pode ser um pouco de cada, né? E eu vou implementar junto com você isso. Tá. Então, assim, se eu não tenho conhecimento, tá? Eu vou trazer alguém. E esse alguém, como eu falei, eu tenho só, vamos dizer assim, sei lá, 300, 600 pessoas aí que eu consigo levantar o braço e trazer para fazer um projeto junto. E hoje, para a gente entender, Aham. entender um pouquinho mais o perfil da lógica, você não faz, a lógica não faz distinção de tamanho de empresa. Pode ser uma Não, startup que está começando e que eventualmente pode. está idealizando ideias, como pode ser, por exemplo, o caso de uma montadora ou de uma empresa de muitos e muitos funcionários. É isso mesmo, Alan, tá? Então a gente não tem esse problema de novo, qual área e qual o tamanho da empresa, Legal. né? Claro que quando um foco é mais do que a gente conhece, né, a logística, nós vamos, né, com certeza vai ser muito mais fácil. Agora, quando não é, a gente vai tentar estudar e vai trazer uma solução. Como você falou do tamanho da empresa, a gente já atendeu empresa com 4 funcionários, né, a gente já atende empresa de cidadania italiana, que hoje o cara tem 2 lajes, né, porque cresceu pra caramba. Sim. Nós já atendemos buffet, né? Que o cara fazia, pô, você vai ter um buffet, uma operação de buffet deve ser. Não, ridícula não. O cara faz 4 festas no mesmo dia, no mesmo espaço, é um Entra, negócio limpa, absurdo, troca, né? né? E a gente atende multinacional. E nosso cliente é a Tatra, cara, né? Que faz caminhões na República Tcheca, né? Então, assim, multinacionais. E A gente obviamente são atende dores diferentes, totalmente né? Então, diferentes, né? E o interessante disso tudo, que lembra que eu comentei contigo, a gente geralmente entra na empresa, atende aquela dor do cliente, mas nós fomos todos muito moldados, principalmente nos últimos anos da montadora, além dos nossos objetivos que tinham que ser entregues, a gente era muito cobrado por redução de custo e melhoria de processos, porque era uma questão de sobrevivência. é contínuo, né? Cada coisinha que a gente era muito cobrado por isso, então a gente tinha que dar produtividade o tempo todo. Então a gente criou uma visão de buscar desperdício muito grande. Então eu venho aqui para olhar, você fala assim, eu estou com problema no RH, beleza, nós vamos olhar o RH. Mas de uma certa maneira eu vou estar de olho em outras coisas, eu vou estar olhando vazamentos em outros lugares, mas eu não vou te falar nada porque não era a tua dor. Tá? Então o que geralmente acontece quando a gente começa esses projetos é que antes até de terminar o projeto que a gente se propôs a fazer, Tá. a própria empresa fala o seguinte, olha, você não quer também dar Tem uma uma segunda olhadinha dor aqui. aqui, né? E às vezes a gente já tinha visto aquilo lá, e a gente já pode identificar. E nesse contexto de curiosidade, assim, a gente está junto aí nessa parceria aí de quase pouco mais de 2 anos. Te ajudou em determinado momento a complementar nesses seus clientes uma questão pô, a energia, às vezes o cara não estava nem imaginando ali que eventualmente Com poderia certeza, ter. cara, com certeza. Porque o que vocês fazem, por exemplo, muita gente nem tem ideia, né? Queira ou não queira, é um mercado Ainda novo para novo, né? muita gente, né? Por mais que as coisas foram acontecendo, né? Os valores foram reduzindo de quem pode estar se beneficiando disso, para muita gente é complicado. O cara ainda acha que, putz, o que é isso aqui? E se faltar energia, o que eu Sim. faço, né? Ainda tem esse, então assim, grande parte, a gente sentiu isso quando a gente estava no começo, indo um pouco mais atrás, né, vamos dizer, de novos clientes também, né, e falou assim, pô, como é que o tiozinho da padaria lá com a canetinha aqui no Vai coisa, poupar vai energia. entender que, cara, você está gastando energia, você pode, né, ele fala, não, Gastar mas menos, se né? faltar energia aqui, meu forno não vai ligar, tá, então a gente percebeu isso, e é o que a gente faz hoje também, todos os clientes que a gente vai, a gente fala assim, tem uma conta de energia, né, porque eu falei, não é que eu quero forçar esse tipo de venda. É que se a minha função lá, né, é sim resolver a dor e identificar oportunidades, por que não, né, trazer Claro. uma coisa que eu sei que vai dar o E aí, benefício para a nesse empresa? contexto, pensando aqui um pouco, se esse cliente ele já confia na lógica para reestruturar o RH ou Aham. reestruturar novas áreas, processos, a gente aqui na Voltaire entende que é fundamental ter essa relação de parceria, porque é muito mais fácil esse cliente confiar no Emerson, falando da Volterra, né? Do que eventualmente eu bater lá e ele nunca ouviu falar da Volterra, e a gente ter um esforço de convencimento que eventualmente você já tem uma relação ali de confiança que você busca inovar e busca trazer soluções que vão melhorar não só a operação dele, mas diminuir o custo que ele tem nos ativos dele, né? 100%, 100%. Por exemplo, eu brinco, né, que o pessoal fala, puta, o que você coleciona, né? Ah, eu coleciono figurinha, action figure, sei lá. Eu falo sempre que eu coleciono bons contatos e bons parceiros.
Porque uma hora isso aí vai precisar. Tá? Das duas vias. Tá? E, assim, eu como posso ajudar alguém, alguém como pode me ajudar. Né? E eu te falo que, por exemplo, no caso da lógica, né, eu acho que nós acabamos nos conhecendo através de realmente uma outra pessoa, Sim, né? sim. É justamente isso, né? Isso eu faço desde a época da Ford. Eu brinco que eu tenho um cartãozário dos anos 80 de fibra aliás, de fibra de vidro, sei lá o que assim, de acrílico, né? Que tem um monte de cartão de visita, né? Então, eu acho que esses bons contatos, eles trazem bons parceiros. Sim. E hoje você sobreviver sem você ter parceiro, não vai rolar. E o Emerson, agora eu queria tirar uma dúvida contigo, porque assim, tipo, o mercado ele ainda é muito novo, né? Aqui falando do Sim, mercado de energia, sim. tanto que a gente fez alguns treinamentos, né, com você na época. Ah, só que ao mesmo tempo esse mercado agora está evoluindo, né? Tem muita Tá. empresa chegando, e você mesmo quando a gente estava conversando um pouquinho antes de começar aqui, você falou, nossa, como tem empresa me procurando para também me associar nesse modelo de parceria. Sim. E eu queria entender, do ponto de vista da lógica, o que que faz você sempre procurar a Volterra ou outros parceiros que são especialistas nos segmentos que você confia, em detrimento de outros que eventualmente parecem oferecer mais vantagem? Legal. Quais são os benefícios que você enxergou aqui na Volterra que te fazem a gente manter essa relação já de longo prazo, do ponto de vista de você falar, cara, não, acho que a Volterra para energia é o meu parceiro, que me gera valor aqui para a lógica e para o meu cliente. Tá. Primeira coisa, né, que mais me surpreendeu. Para mim também era tudo muito novo, né? Como a gente falou agora um pouco, né, a gente veio através de um outro conhecido que a gente teve, foi tudo muito novo, né? Mas eu tive a oportunidade de conhecer outras empresas também, né? E eu acho que um grande diferencial que vocês mostraram, né, e o que a gente tenta mostrar também toda vez que a gente traz vocês ou apresenta vocês muito além do que o serviço puro, né? Ou então o trabalho que é o core, talvez, de você entrar para o mercado de energia, né? É o diferencial de você buscar muito mais do que só isso. Então, tá bom, que outra solução vocês podem ter em relação à energia, né? Ontem até você foi visitar a gente lá num dos projetos que a gente está fazendo e você já deu um monte de ideia diferente, né? Outra coisa, qual é a ferramenta que é oferecida, né? Qual é o grau de conhecimento que eu vou ter, né? Como é que eu vou entender o quanto que eu estou economizando, o E que você eu estou tocou num ponto que é ganhando? o ponto de vista de gestão, que é o nascimento da lógica, né? É Que é isso uma aí, coisa que na Volterra a gente se preocupa muito que nossos clientes também tenham ferramental para gerir energia, né? isso aí. Não só comprar energia, né? Os dashboards que vocês apresentam são muito mais simples do que eu já vi no mercado. Eu já vi algumas empresas, realmente os caras chegam e assim, primeiro que prometem mil coisas e quando você olha não é aquela realidade. E segundo, que são extremamente complexas. Que no É. final, é o que eu falei, o cara da padaria ali, ele vai falar, pô, o que eu tô fazendo agora? O cara já tem aquele conceito. Antes eu tinha uma conta de energia só, agora eu tenho duas. Já começa por aí, tá? Como é que eu vou saber sabe, é muito técnico. Aquele monte de linha que tem ali, né? Vocês simplificam de uma maneira diferenciada, né? De novo, aquela questão de vocês oferecerem muito mais do que isso, que é o que a gente fala, inovação. É você enxergar a oportunidade, né? Não só naquilo que você está vendendo, mas Sim. naquele business daquele cara. O que mais dá para Que fazer? eventualmente ele tem dor ou que Né? ele possa ter de Não, ganho é o que eu falei, agregado, né? ontem eles ficaram fascinados, né? Quando a gente falou assim, pô, peraí, né? Você jogou uma pimentinha ali nos caras, né? Que eles falaram, opa, peraí, a gente pode rentabilizar ainda? Como assim? Nós somos uma concessionária, como É. assim? Aí você falou, putz, vamos ver, vamos estudar, né? Então você quebra um pouco, eu acho que essa é a diferença que vocês têm também. Você quebra aquele um pouco simplesmente do comercial que está vendendo aquele Sim. produto. Claro, você não pode perder seu core, né? E aí eu ia Mas tocar é uma nesse diferença. ponto. Do ponto de vista do relacionamento, não da Volterra com o cliente da lógica, Uhum. mas com a lógica no modelo de parceria, no dia a dia, a gente te demanda muita coisa. Como que é um pouco desse dia a dia de ser um parceiro da Volterra? Se você puder explicar um pouco para as pessoas assim, é o fluxo, eu preciso ser um expert de energia De agora, ou a forma Volterra me alguma, cara. apoia, eu recebo a proposta rápido, que Aham. muitas reclamações que a gente vê de outras empresas é você mandar a fatura ou querer uma proposta para o seu cliente e ela nunca chegar. É. Conta um pouquinho como é o dia a dia entre lógica e Volterra Tá. nesse modelo. Como eu comentei contigo, eu tive experiências com algumas outras empresas, né? Claro, a gente vai citar quais são as outras empresas, mas assim, elas foram traumáticas, né? Porque a gente acabou talvez perdendo a oportunidade como um todo, né?
por Experiência, não. um não atendimento. E a gente às vezes tenta reverter e não consegue, né? Então, uma plataforma fácil, né? Uma velocidade na resposta, porque é o que esses caras querem, tá? E uma qualidade no atendimento quando a gente precisa, né? Eu sei que você tem todo o time por trás, mas, por exemplo, eu, quando preciso de alguma coisa, Alan, me dá uma força. Se eu sei que você não vai atender, você já me fala assim, ó, pera aí que tal pessoa já vai te entender. Cara, questão de 5 minutos eu já tô recebendo um contato, alguma coisa, né? Do tipo, olha, como é que tá? Como é que não tá? Né? E depois tem a retroalimentação, né? Mesmo quando acontece, né? Sempre alguém entra em contato comigo dizendo assim, ó, aquele caso lá, foi para frente, não foi para frente, podemos fazer mais O alguma coisa, acompanhamento, né? né? Então, como você falou, não é nem direto com o cliente, mas com o parceiro. E aqui a Né? gente busca também deixar o parceiro à vontade no sentido de modelo de trabalho, né? Porque a gente às vezes vê algumas metodologias que são impositivas, do tipo, meu time de comercial tem que ir lá vender junto com você. Eventualmente você já dominou o tema, você já entendeu um pouco do Uhum, produto, e você vai pedir um apoio nosso mais para uma formalização de uma proposta isso. formal, ou de uma venda. Uhum. Ou eventualmente não, né? O inverso acontece Você tem também. uma pessoa nova dentro da lógica que não conhece muito do Uhum, produto, e se você solicitar para o nosso time vai e acompanha, né? E faz uhum. a reunião comercial. Então, a nossa ideia é sempre deixar o parceiro aqui muito flexível para não atrapalhar a sua lógica de Claro. trabalho, né? Aham, Você tem a sua aham. metodologia de Sim. trabalho e se eu criar fricção ou mudanças de processo, eu entendo que talvez seja uma parceria que acabe se tornando mais morosa do que propriamente gerando valor. E do nosso lado é a mesma coisa. Então, por isso que a gente sempre tenta manter esse relacionamento de uma maneira ativa e próxima, porque é justamente o que você está falando. Eu quero que quando você lembre em energia, se associe com a Volterra, justamente por conta desses diferenciais, porque Uhum. no final é aí que a gente permeia nossos valores e nossas principais ambições de atendimento ao cliente no ponto no final do dia para ele, Legal. né? Acho que você comentou um pouquinho ontem da nossa visita lá na concessionária. Uhum. Você acha que esse é um típico case que a gente pode contar aqui um pouquinho mais no detalhe, que a gente primeiro pegou uma conta, viu que tem ali um certo desperdício, mas eventualmente já encontrou outros ângulos, analisando o negócio do seu cliente, né? Sim. Num ponto de vista que eventualmente nem o cliente nem a lógica ainda teriam Com percebido, né? certeza, com certeza. Se Eu você acho puder que contar um pouquinho disso. esse é o diferencial, né? Eu acabei te convidando para ir lá, né? Porque a gente, como eu falei, a gente acaba virando uma caixa de. A lógica acaba virando uma caixa de ferramenta, né? Tanto é que eu falei, a gente entrou fazer um projeto de 3 meses, eu vou fazer 4 anos lá dentro da empresa, né? Porque a gente acaba, como eu falei, emendando no outro e esse a gente fez alguma coisa diferenciada. E eu acabei te convidando por quê? Porque dentro disso tudo, a gente, o CEO me chamou para fazer um processo de sucessão, né? Eu montei um programa de sucessão com o filho dele e eu estou acompanhando o filho dele em cada uma das áreas, né? Para a gente Legal. poder entender. Só que dentro disso aí eu falei, pô, eu preciso encaixar alguma coisa diferente, né? E aí eu acabei fazendo o seguinte, eu vou levar alguns CEOs, alguns executivos, C-levels, algumas coisas para a gente bater um papo informal lá, para trocar umas ideias, ter alguns insights, né? E aí, né, eu falei, putz, espera aí, vamos convidar o CEO da Volterra, né? A gente até brincou, né? Para ir até lá e ter essa ideia, né? E foi muito legal, porque foi exatamente o que você falou. A hora que você chegou lá, né? Até justamente por agregar o conhecimento técnico, como eu te comentei. Às vezes eu não tenho todo esse conhecimento técnico, o que eu vou fazer é, putz, espera aí, eu sei qual que é o core, O e toda essa produto base oportunidade eu ali, né? vou para Uhum. frente com isso daí, né? Agora, esse a mais que faz a diferença, né? A gente chegar lá, entender e falar, putz, você pode fazer mais isso. Aí você já falou, pô, quanto você tem de telhado aqui? Né? Uhum. Por que não a gente, né, tentar alguma coisa diferente? E aí eu te falei, bom, além de fazer isso, nós temos a nova loja que a gente vai abrir em Santo André. Tá construindo, né? Falamos até um Então, pouquinho já antes. tem uma estratégia também de expansão para sua carteira de clientes, Total, que é a inovação e a melhoria contínua, total, que é entendeu? o seu core É isso aí. da lógica de estar. Entendeu? Porque acho que a ideia, uma vez que você está dentro lá, a sua ideia nunca é sair, né? Você vai Não, sempre continuar numa claro, inovação claro, contínua claro. com esse cliente. E aí, dentro dessa provocação, como o modelo de parceria da Volterra, a gente acaba aliviando muito a nossa questão de tempo, de relacionamento, que é onde está a nossa principal dor do ciclo Uhum, de venda, né? A gente acaba fazendo um modelo de parceria de remuneração, que é um modelo bem atrativo do ponto de vista de remuneração, por quê?
porque essa aquisição de cliente, onde a gente passa a não ter dentro do nosso time comercial, a gente consegue distribuir para o nosso Uhum. parceiro, né? De modo que ele esteja levando esse benefício integral da redução de energia da conta dos clientes que são apresentados por você. Uhum. E a gente entende que esse é o modelo que faz sentido, né? Porque muitas vezes a gente vê, né, algumas parcerias o que é apresentado ao cliente, a remuneração do cliente vai ser, mas eu só vou receber daqui a 1 ano e meio, daqui a 2 anos, o Uhum. meu modelo. Aqui na Voltaire a gente sempre tenta fazer de duas maneiras, ou no ato da assinatura do contrato, para motivar o parceiro, até porque você tem o seu custo, né? Você tem o seu custo de venda, de falar Uhum. com o cliente, de se deslocar, Claro. ou eventualmente receber recorrente, enquanto o cliente remunera a Voltaire, a gente repassa uma participação disso. Você tem alguma coisa aqui que do ponto de vista de motivação, faz sentido isso ou não faz para você também? Porque eu imagino que você remunere parceiros na sua ponta, né? E esse modelo, quando é sempre de entrega de melhoria, né? É difícil da empresa entender como um CAPEX, um Sim, investimento, né? sim. Então, se você puder contar um pouquinho dessa relação. Essa flexibilidade é muito importante, né? Porque eu acho que vão existir casos e casos, né? Existem momentos e momentos, né? É aquela opção que você fala, pô, peraí, será que eu preciso de um caixa agora, por exemplo? E pode ser Sim, um momento, né? Puta, encontramos um baita de uma mega operação que gasta não sei quanto de energia, né? Vale a pena receber tudo de uma antecipar, vez né? ou não? Então, assim, essa flexibilidade também, como eu comentei contigo, de algumas outras empresas que eu já tive contato, não acontece, não existe, né? É uma coisa muito seca, né? Definida, Porque, pré-estabelecida, né? exatamente, então acho que essa maneira de você realmente, eu não vou dizer que cada caso é um caso, mas de você ter essa flexibilidade de falar, putz, vamos E de estudar agora como acordo é que com o vai ser? fluxo da lógica, o que é Exatamente, importante para a lógica é no isso aí. momento ou não, né? Eu acho que faz todo sentido e toda a diferença, né? Uhum. E justamente da gente fazer esse tipo de coisa. E acho que além da remuneração, tá lá, mais do que a questão da remuneração, é a questão da imagem como um todo, né? Então, quando a gente leva vocês, ou então apresenta vocês para alguma empresa em que nós estamos dentro, né? Para a gente, muito mais do que a remuneração que possa estar existindo, é realmente A a própria empresa confiança falar para a também, gente o né? seguinte, falar assim, você me trouxe uma Você solução acha que, de certa que é maneira, diferenciada. fideliza mais o seu cliente Muito quando. mais. Eu acho que esse é um dos grandes diferenciais, né? E por isso que para a gente é Entendeu? tão relevante ouvir isso, porque a Sim. gente entende que esse relacionamento que a lógica já construiu dentro do Uhum. cliente, ele é muito importante para a gente conseguir também gerar valor para o seu cliente e o seu cliente te dar o feedback de que É as coisas isso. funcionam, né? É Então, isso. esse é um modelo que a gente espera perpetuar durante muitos anos. Então, Uhum. até fazendo uma provocação aqui Claro. dentro do nosso modelo de parceria, como que você enxerga assim os próximos anos? E aí eu vou trazer um pouco o contexto mais para o mercado de energia Tá. específico, que é uma coisa que inclusive a gente comunica sempre aos nossos parceiros. Nos próximos anos a gente vai passar por uma abertura do Mercado Livre, né? Então, Eu ia te perguntar isso também. essa abertura de Mercado Livre, ela vai aumentar de maneira gigantesca, né? E aí, Isso. como você falou, a lógica atende desde grandes empresas Sim. que provavelmente já estão um pouco mais familiarizadas, mas com empresas de 10 pessoas, 15 pessoas ou 20 pessoas que se assustam com a conta de energia no final do mês, esse cara também, a lógica vai poder associar mais um produto de inovação para o cliente de menor porte. Sim. Como que você vê essa nossa relação aí para os próximos anos, do ponto de vista de produtos e soluções, com tudo que está acontecendo no mercado? Se aconteceu que realmente está tudo que tá desenhado, né, que eu, né, o Emerson vai poder ir lá e escolher de quem ele compra a energia, né, eu acho que a gente vai ter que talvez repensar um negócio como um todo, né? E por quê? Porque muda completamente a coisa, né? Eu não vou mais, talvez eu possa estar não só falando com aquele CNPJ pequenininho, né, com aquela MEI, não sei, né? Perfeito. Mas eu vou estar falando com um CPF, né? Eu Exatamente. não vou estar mais indo num condomínio inteiro, né? Lá num condomínio de torres que gasta e eu quero tentar aquela energia daquela área comum como um todo, mas eu vou ter que tentar falar com as 350 unidades que tem dentro daquele local, né? E aí eu tenho e eu vou ter o meu vizinho, que vai ter outro vizinho, que vai ter outro vizinho, né? Então, Alan, acho que eu não sei o quanto que está sendo desenhado ou se preparando para isso, mas precisa começar a fazer, se não está Claro, fazendo com ainda, certeza. né? Porque se não acontecer isso, alguém vai fazer, E aqui a nossa né? visão da Voltaire é justamente conseguir democratizar esse produto para qualquer empresa ou pessoa do Brasil, e a gente entende
que modelos com a lógica, com modelos com os parceiros, ele é fundamental justamente porque o Brasil é muito regional, ele é muito do relacionamento Total. e ele é pouco ainda digital no processo de confiar a uma compra na internet, né, 100% digital, uma compra de energia. E aí, Emerson, eu queria puxar o gancho, a gente está chegando no final aqui. Para quem está assistindo, que tem o seu negócio, eventualmente ele não é um cara de inovação como você, não é uma empresa com uma lógica, mas é uma empresa de tributário, ou ele tem uma empresa de contabilidade, ou às vezes ele está só querendo fazer ali uma nova oportunidade de negócio para ele gerar algum recurso, para usar a cadeia de relacionamento que ele tem dentro do seu portfólio. Que você fala para as pessoas? Elas precisam ser muito técnicas, as empresas precisam ser muito técnicas para se tornarem parceiras da Volterra. Contar um pouquinho de como que funciona essa relação e se você acha que é uma coisa que é disponível para qualquer pessoa que queira ter interesse, né, de se tornar um parceiro nosso. Acho que eu vou repetir pela terceira vez, né? Eu enxerguei outros modelos já, né? E eu acho que o diferencial de vocês é justamente esse, né? É simplificar uma coisa que sim, parece que não, mas é extremamente complexa, né? E ninguém entende. Então, como ninguém entende, todo mundo é enrolado. A real é essa, né? Então, você simplifica de uma forma de que não precisa ser expert, não precisa ser absolutamente nada, tá? Eu brinco quando eu falo, até para os nossos lógicos, sempre quando a gente vai em algum lugar, eu falo assim, gente, se vocês estão resolvendo um problema e vocês veem que o cara tem muita lâmpada acesa, né? Tem muita máquina funcionando, pede uma conta de telefone, uma conta de energia, tá? Então eu brinco basicamente isso. Só o que você precisa é isso. Peça uma conta de energia, tá? E fale para a pessoa o seguinte, fala, olha, eu não preciso fazer mais nada. Eu vou te trazer uma proposta, e a proposta que vocês fazem também, isso é muito legal, tá? O modelo que vocês mandam, né, pra gente de proposta comercial, né? É muito claro de se enxergar também, então aquilo lá ele já vem sozinho, né? Destacados, então, claro que sempre tem pessoas e pessoas, mas basicamente, eu sempre brinco, quando você faz um papel, quando você vai entregar alguma coisa para alguém, você tem que entender que essa pessoa vai estar lendo e não vai ter um tradutor do lado dela, tá? Então tem que ser um papel para que a pessoa leia e entenda, porque se a pessoa leu e não entendeu, e vai precisar, não tá bom o papel. Claro, né? com certeza. Então, a se a tua comunicação ideia também, te né? mandei alguma coisa para você ler e você realmente leu e falou, então alguma coisa não ficou tão clara. E o que vocês fazem, o modelo que vocês apresentam é muito claro, tá? Aliás, é claro e eu falo para vocês, é claro e ele é copiado, tá? Eu já vi coisas muito similares, por acaso, né? Similares, tá bom? Que às vezes nem mudar as fontes e os ícones as pessoas não mudaram, tá? Talvez mudaram as cores, tá? Mas eu recebi similares, né? Eu falei, eu já vi isso aqui antes em algum lugar, né? Daí você olha e fala assim, tá bom, já vi de onde veio. Então, assim, é muito simples, tá? Então, eu acho que qualquer empresa, pode E ser qualquer pessoa financeira, que tiver interesse. eu acho que é uma grande oportunidade. Como eu falei, não é um negócio, mas pode ser um negócio de muita gente, né? E é Entrar uma parceria com complementar, né? vocês. É complementar na Completamente. ideia de fidelizar Completamente, seu cliente, né? ou eventualmente na ideia também de fazer uma receita Com adicional. certeza. Então, assim, escritório de contabilidade, que trabalha com várias empresas, né? Assessoria financeira, né? Assim, tem uma série de coisas, uma série de empresas que podem estar, sim, perdendo essa oportunidade, né? De estar fazendo uma coisa diferente. Emerson, cara, quero te agradecer. Imagina. Acho que o papo foi incrível. Obrigado. Legal, cara. Primeiro, parabéns pela sua história de vida. Eu acho que tem que ter muita coragem depois de 26 anos no mundo mais tradicional, do ponto de vista corporativo, quebrar a cabeça e construir uma empresa que é muito legal. Pessoal, se vocês quiserem conhecer a Lógica, ela traz soluções muito inovadoras, é uma pegada muito diferente. A gente já está nesse relacionamento aqui há 2, 3 anos de parceria. E se você em casa ou quem está nos assistindo quiser conhecer um pouco mais do modelo de parceria, entra lá no nosso site, tá? No volterra.com.br. A gente tem uma página dedicada aos parceiros, onde a gente explica um pouquinho como que funciona o nosso produto e a nossa solução. Mas o mais importante, marca um bate-papo com o nosso time. A gente vai adorar explicar para você como que funciona todo o fluxo da nossa solução de parceria e das nossas soluções para os nossos clientes, que eventualmente você vai poder levar até os seus clientes, tá? Emerson, obrigado. Bora para a próxima e te vejo em breve. Tá joia. Muito obrigado, Alan. Obrigado pela oportunidade. Valeu, gente. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau.